Então, a minha mais ou menos a sua história experiência, ali. sim, na verdade eu posso dizer assim que noção do que o discipulado significa demorou um pouco de tempo para eu ter noção do que significava, né? Mas teve um pai da fé ali que chegou a te dar uma ajuda, irmãos assim? Em termos de discipulado, não. Eu digo assim que eu fui um cristão meio que autodidata. Legal. Né? Por quê? Mas foi difícil, imagino, também, né? Foi e não foi, né? Foi e não foi. Porque, por um lado, se eu tivesse tido um mentor realmente maduro, que tivesse realmente a ideia do que é o discipulado, eu teria evitado muitas coisas. Eu teria, assim, não teria que ter passado por algumas coisas que eu passei, né? Mas ao mesmo tempo eu digo assim, eu passei o que eu tinha que passar. Então, o que aconteceu comigo? Assim, nos primeiros dias da minha conversão, nasceu dentro de mim uma sede muito grande de conhecer Deus. Muito, muito, muito. Eu tinha uma sede de Deus assim, que eu posso dizer assim, não era eu. Era o Espírito Santo de Deus que me impulsionava. E qual foi o caminho que o Espírito Santo escolheu para eu crescer nessa experiência com Ele? Livros. Você gostava bastante de ler? Já tinha seus pais? Não gostava de ler. Com 18 anos, a última coisa que eu queria na vida era ler. Não queria ler de jeito nenhum. Mas falei, eu não tenho outro meio. Tinha algo que te atraía, assim, que tirava a sua atenção? Não entendi. Tinha algo que te atraía, te tirava muita atenção no começo? Por exemplo, em termos costumes, tipo, eu gostava muito disso aí, eu gostava muito de fazer tal coisa. Não, porque como eu era muito novo, eu não tive muito tempo para isso, né? Porque o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 14 anos. Nossa, bem cedo. Então, quando eu me converti com 18, eu já estava trabalhando há 4 anos. Então eu não era aquele tipo assim que tinha essa liberdade toda, né? Não deu nem para me envolver muito com a juventude, né? Tinha aquelas coisas normais de um garoto de 14 anos jogar bola na rua, tudo, né? Mas não tive nada assim. Mas os livros, eles me cativaram. Por quê? O que eu não alcançava, o que eu não consegui adquirir através de pessoas mais maduras, por experiência também, eu acabei buscando nos livros. Então eu me lembro que eu falava assim que eu era rato de sebo em São Paulo, porque na década de 80 nós não tínhamos acesso à quantidade de livros que nós temos hoje. Na década de 80 dava para contar no dedo a quantidade de títulos de livros cristãos, né? Livros cristãos, Então o que tinha eu corria atrás. Então eu ouvia a pessoa falar, esse livro, eu ia ver se eu achava. Então eu comecei a ler, e uma sede começou a nascer dentro do meu coração, né? E até que eu encontrei um pastor que esse daí me ajudou bastante. Você já tinha saído da igreja? Já tinha saído da igreja pentecostal histórica que eu frequentava e estava numa igreja, vamos dizer assim, pentecostal um pouco mais moderada. Você lembra o nome, mais ou menos? A Igreja Bíblica de São Paulo. São Paulo? Ela em São Paulo, que tem até hoje. Eu tenho grandes amigos e até considero o pastor Sérgio, né, uma das pessoas que eu presto contas, né? Ainda tem muito tempo, converso bastante. Quando preciso, assim, de algum conselho, de alguma coisa, o Sérgio está sempre disposto. Ombro a ombro ali. E
Aí eu cresci lendo, né? Eu queria saber como é que interpreta a Bíblia. Opa, vamos lá, né? Aí o que aconteceu? Eu me converti em 1981, quando foi em 1983 eu entrei no seminário e fui fazer o seminário na Igreja Quadrangular. Mas peraí, só pra mim entender, em 97 então você ouviu falar do Evangelho? 97? 97, 87, 81. não lembro. Não, 81. o Evangelho 81. 81 você 81. se converteu. Eu me converti. Eu lembro de alguma outra data com 7. 81. E eu fui para o seminário, fiz 3 anos de seminário quadrangular. E ali eu conheci assim, alguns professores muito sérios, né? Com relação à vida com Deus, à palavra de Deus. E a paixão que eu tinha por livros aumentou ainda mais. Né? Então, grande parte do meu salário do mês eu gastava em livros. Legal, é bem. Né? Ia para o centro lá de São Paulo, pegar aquelas livrarias e comprava aquilo que me interessava, que eu falava, preciso saber sobre isso, ia lá, comprava. E eu cresci muito. Os livros foram assim o veículo de Deus para até hoje. Você gostava de livros assim com temas mais específicos ou o que tem aqui? Gerais, dentro da teologia, gerais, né? Aí o seminário abriu um pouquinho mais a mente, por quê? Porque aí eu fui pegando outros temas, né? Fui entendendo outros assuntos e fui crescendo, né? Fui tendo experiências com Deus, né? E frequentei uma igreja durante muitos anos, que foi a Igreja Bíblica em São Paulo, com uma coisa muito forte na experiência com o Espírito Santo. Isso inclusive é que a gente tinha muito... Eu tinha muita vontade de perguntar também sobre essa questão, porque até hoje, assim, eu vejo que, enfim, em certos lugares que fui passando, parece que foi crescendo, foi diminuindo o contato, assim. Quando eu era pequeno, tinha muitas pessoas que eram batizadas no Espírito Santo, tinha... histórias de monte, que eles iam orar e tal. Eu sempre estava ali no meio pequeno, ouvindo. E com o tempo foi diminuindo a frequência, né? Como é que foi essas experiências? Então, eu vivi tudo isso, né? Eu tive experiências boas e experiências ruins nesse aspecto. Ruins também. Ruins por quê? Porque hoje eu entendo que muitos conceitos que eu tinha sobre essa questão do batismo do Espírito Santo, então, o aspecto positivo é que havia uma busca constante naquela época por um batismo no Espírito Santo. Mas o aspecto negativo é que às vezes se colocava um peso muito grande sobre as pessoas, de que se você não fosse batizado no Espírito Santo, você tinha alguma coisa de errado com você. Tipo desobediência? Não sei se desobediência, mas assim, você não buscou o suficiente, né? Mas tinha uma instrução clara para poder buscar, tipo assim, orar sobre, eles falavam então eu ia em vigílias, né? Como eu disse, eu ia no monte, né? Foram experiências que eu tive lá no monte, com relação ao batismo também, foram experiências negativas e positivas, né? Às vezes a gente ia no monte por causa do monte, não por causa de Deus. Entendeu? Vou para o monte porque eu sei que lá as pessoas têm experiências e eu também quero ter experiência. Quer dizer, a motivação não é a melhor. Né? Você está seguindo... Mas não posso dizer assim que isso prejudicou minha vida cristã, não. Pelo contrário, eu acho que me ajudou muito e me mostrou o quanto eu tinha sede de Deus, né? Quanto o Espírito Santo instigava, né? O meu coração. Essa nesse busca, sentido, né? Esse